vamos fazer uma breve análise, né, dos desfiles dessa sexta-feira de carnaval, né, de Série A. Né? E eu gostaria de começar, antes de falar das escolas propriamente dita, eu gostaria de falar, de ressaltar dois detalhes que eu acho bastante importantes. Primeiro foi a pontualidade, né? As escolas, a Sossego começou o desfile exatamente no horário determinado. Parabéns à Liege por isso e também pela como as escolas se comportaram. Todas as escolas se apresentaram dignamente, quer dizer, perfeitamente vestidas, caprichadas, tanto na parte de alegoria como na parte de fantasias, né? A gente viu nos 2 últimos anos algumas escolas se apresentando de maneira não apropriada para um desfile da Série A. E hoje o que a gente viu foram essas 7 escolas se apresentando dignamente, todas elas, né? Umas melhores que as outras, mas na verdade todas elas se apresentaram muito bem. Apresentaram completa, com alas completas, fantasias completas, alegoria. Bom, então a nível disso a Liege está de parabéns e claro, né, os 7 presidentes ou as 7 comunidades que aqui fizeram representar. Muito bem representada realmente, sem dúvida. Então nisso aí está de parabéns a tanto as escolas como a Liege. Vamos falar agora um pouquinho das escolas, não é isso? Começando com a primeira escola, a escola que veio lá da Intendente Magalhães, e essa dificuldade é muito grande. Uma escola que vem da Intendente para cá, ela sai, por exemplo, de uma alegoria, né, para 4 alegorias. Ela sai de 190 mil de subvenção para algo em torno de 1 milhão. Então, realmente é uma diferença muito grande. Então, esse engrandecimento, né, que tem que acontecer com essas escolas realmente causa essa diferença. E a Sossego acabou se apresentando muito bem para uma escola que está chegando a Intendente, né? Há muitos anos que não desfila aqui na Série A Sossego passou bem, mas é claro, com as dificuldades, né, de uma escola que vem da Intendente, quer dizer, sem tantos recursos assim. Então, quer dizer, eu vejo a Sossego não é uma escola que está disputando. Na verdade, a Sossego está tentando permanecer na Série A. Mas eu vejo a Sossego realmente na parte de baixo da tabela. Não foi um grande desfile, um samba que foi muito bem cantado. Cabe ressaltar isso, quer dizer, o componente estava cantando esse samba, a gente viu claramente isso. Então eu vejo que a Sossego está na parte de baixo da tabela. Seguindo a Sossego, nós tivemos a Alegria da Zona Sul, que já deu uma melhorada, né, a nível de visual, tanto na parte de fantasia como na parte de alegoria. E aí eu falo mais desses dois quesitos, que são os quesitos, né, que um carnavalesco tem que se preocupar mais, acaba se preocupando mais. E outros quesitos a gente acaba vendo somente o conjunto, não é isso? Então a Alegria fez um carnaval, eu achei superior um pouco ao carnaval apresentado pela Sossego, né? A terceira escola, aí eu tenho que dar uma olhadinha na minha cola aqui, senão não vou lembrar todas, foi a Viradouro, né? Para mim uma grata satisfação ver a Viradouro. Eu fiz uma pequena crítica às alegorias da Viradouro, eu achei que eram muito pesadas, muito corpulentas, né, como a gente fala. Eram tipo assim, era um trambolho, né? Um trambolho no bom sentido, né? Muito bem acabadas, muito bem realizadas, né, a confecção dessas alegorias, mas eu me assusto um pouco, né? Eu vi uma diferença muito grande entre a plástica das alegorias com a plástica das fantasias. As fantasias, para mim, não teve nenhuma escola que tenha apresentado uma plástica tão bonita a nível de fantasia. O bom gosto do Jorge Teixeira, né, o seu carnavalesco, foi notável. Eu achei que fantasia realmente a Viradouro sobrou. Nessa noite, o melhor conjunto de fantasias, para mim, foi realmente Acadêmico do Viradouro. E se eu tivesse que dar nota, eu daria nota 10 para Viradouro. Eu achei realmente, apesar de eu fazer algumas restrições às alegorias, eu acho que a Viradouro foi impecável e, para mim, ela está brigando verdadeiramente por esse carnaval. A próxima escola a desfilar foi a Império da Tijuca, né? Um pouco aquém, mas disputando também, né? Então a Império da Tijuca veio bem, um enredo religioso, né? Que é uma coisa que a gente não estava acostumado a ver no Carnaval Carioca, né? A Arquidiocese do Rio de Janeiro tinha uma implicância muito grande com o uso de símbolos religiosos, e eu sempre coloquei isso, o sambista tem um respeito tão grande às religiões, né? Quer dizer, se nós sempre respeitamos a religião afro-brasileira, por que não respeitaríamos a religião cristã? E isso foi mostrado hoje, uma homenagem a São João Batista, muito bem desenvolvida, onde ele falou da parte católica, falou do sincretismo religioso, né, na figura de Xangô, e falou da festa junina, muito bem desenvolvido, mas eu acho que faltou um pouquinho. Mas é aquilo que eu falo, a gente muitas vezes
faz uma análise do conjunto, né, sem se prender aos quesitos. E nos quesitos muita coisa pode mudar. E lembrando que nós temos aqui 3 módulos de jogadores, né? Então são situações diferentes. Então a gente está num ponto, a gente não tem uma visão geral, global do espetáculo. Então eu vejo a Império de Tijuca um pouquinho abaixo da Viradouro, mas eu acho que ela está na briga sim, sem dúvida nenhuma. A próxima escola foi a Curicica, e aí eu fico triste em ter que falar isso, mas me pareceu uma escola muito aquém das demais. Foi a mais fraca escola a se apresentar. Pelo menos plasticamente, eu tive clara essa noção. Algumas fantasias de muito mau gosto, uma mistura de cores que me pareceu assim, fora de propósito, realmente. E aí você fala assim, mas então eles não gastaram, não foi questão de economia, foi questão de bom gosto, de misturar materiais bons. Porque muitas vezes no carnaval a gente pega um tecido numa loja, né, de perto, ele é muito bonito, mas no conjunto de fantasia ela já não se comporta tão bem. Então essa visão que às vezes a gente tem de uma única fantasia, né? E quando a gente vê o conjunto de 50, 80 fantasias, você já começa a ter uma impressão diferente. Eu vi isso na Curicica. Eram fantasias bem acabadas, quer dizer, a confecção era muito boa, sapato, né? Quer dizer, completa a fantasia, mas o conjunto não funcionava. Eu realmente vi muitas aulas na Curicica dessas. Para mim, foi a escola mais fraca de hoje, foi Curicica, correndo o risco, inclusive, de estar brigando por esse decesso. Eu acho que a Sossego, que veio até mais digna um pouco, também está nessa briga, né? São 2 escolas que hoje eu coloco como brigando, infelizmente, pela permanência na Série A. A próxima escola foi a Estácio, outra grande surpresa, muito agradável. Quer dizer, eu tive uma visão da Viradouro que me encheu os olhos. Eu não me empolguei muito com a Estácio, apesar de ter um enredo belíssimo, fantástico, um samba que funcionou muito bem. Quer dizer, mas eu vi alguns detalhezinhos na Estácio que me tiraram o favoritismo da Estácio, né? Agora eu vejo ela brigando. E na verdade, vou até citar aqui quais são as escolas, eu vejo as 3 escolas melhores de hoje foram, vou até colocar a minha ordem, uma diferençazinha de 1/10 só, tá bom? Para mim a primeira foi a Viradouro, seguida da Estácio de Sá e depois então a Império da Tijuca. Para mim são as 3 realmente que podem almejar alguma coisa. Hoje são essas 3 escolas. A próxima escola foi a Santa Cruz, né? Fechando o desfile, foi a Santa Cruz, e aí eu tive uma surpresa não tão agradável assim. Eu achei que a Santa Cruz tinha um enredo confuso, complicado, difícil entendimento, uma leitura muito difícil, não era fácil você entender e compreender, nem lendo, nem mesmo no roteiro você não compreendia. E aí eu vi o seguinte, não faltou recurso, a escola gastou, a escola investiu, não foi falta de dinheiro, eu acho que faltou talento, a vontade de desenvolver, né? Diferente do que o Jorge fez na Viradouro, diferente do que aconteceu na Estácio, Santa Cruz acabou se perdendo por ela mesma. Então eu não vejo a Santa Cruz disputando as 6 primeiras colocações, né? Eu tenho um sonho, que é o seguinte, eu gostaria de ver o Domingo das Campeãs aqui na Sapucaí com as escolas da Série A, né? Então eu vejo que a Santa Cruz não está entre as 5 melhores desse grupo, quer dizer, amanhã tem mais coisa, né? Vamos lembrar que é só quando o cortejo acontece aqui na Sapucaí que a gente pode dizer alguma coisa, né? Então hoje eu ressalto 3 escolas. Nessa ordem, Viradouro, Estácio e Império da Tijuca, para mim foram as 3 melhores, e Curicica e Sossego foram as mais fracas da noite, e a Sossego um pouquinho à frente da Curicica, que para mim foi a mais fraca. Gente, é isso aí, SRZD, Carnaval 2017.